Olá, meu nome é Igor Coimbra, eu sou urologista e andrologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e hoje eu vou falar sobre um dos temas mais desafiadores para a gente lidar no consultório, que é o começo da doença de Peyronie, ou que a gente chama de fase aguda. Mas antes, eu vou pedir para você curtir esse conteúdo, se inscrever aqui no canal e compartilhar com qualquer pessoa que você acha que isso pode ajudar. Isso ajuda muito o canal a crescer e a gente pode continuar fazendo conteúdo aqui para levar cada vez mais informações para homens que podem sofrer desses problemas. Então, quem me acompanha aqui no canal já conhece a doença de Peyronie, que é uma doença em que o pênis começa a ficar torto. Essa doença ela é dividida em duas fases, a fase aguda ou inflamatória e a fase estável, onde ele já fica parado. Então, o que é isso? Na fase aguda, é a fase que o pênis sai do estado que ele está reto e ele começa a ficar torto, até uma hora que ele estaciona. Outra coisa que eventualmente pode ser percebida pelos homens também é que ele pode diminuir de tamanho. Isso incomoda muito as pessoas que aparecem aqui no consultório, às vezes é uma das principais queixas. Quando a gente vê na internet, existe um monte de cura milagrosa para isso. E a ideia do paciente quando ele vem no consultório, ela é uma coisa muito intuitiva, né? Eu comecei a perceber ali que meu pênis está ficando torto, então eu preciso ir no médico, ele vai me dar um remédio para que isso pare. E infelizmente nem sempre a gente consegue fazer isso da maneira com que o paciente espera, né? Por quê? Porque ao longo do tempo já foram experimentados vários tratamentos para Peyronie de fase aguda e a gente tem muita dificuldade em diminuir essa progressão. Então, alguns tratamentos, como por exemplo potaba ou onda de choque para diminuir a progressão, são colocados aí como respostas milagrosas, mas na verdade eles não funcionam muito bem. Principalmente quando a gente fala aí de onda de choque, isso é um tratamento muito caro, né? Então isso acaba gerando alguma frustração para o paciente, que acha que vai diminuir a progressão ali da doença dele, quando na verdade vai acontecer da mesma forma. O que a gente pode usar que de fato funciona, né? Então, a primeira coisa é que nessa fase aguda é comum que o paciente sinta dor no pênis. Essa dor ela incomoda bastante, atrapalha na hora da relação sexual e ela ocorre principalmente na hora que o pênis está ereto. Então o pênis fica duro, ele sente como se tivesse alguma coisa querendo esticar ali, isso machuca, atrapalha bastante. Então a gente conseguir controlar a dor com um analgésico, com anti-inflamatório, já tira um peso muito grande do paciente e muitas vezes só fazendo isso ele já consegue voltar a ter uma vida sexual ativa e relativamente prazerosa. A outra coisa é que a onda de choque, talvez nesse cenário da dor, seja um dos mais importantes aí e um dos melhores usos dessa ferramenta. Então a gente faz a onda de choque pensando em diminuir a dor e geralmente isso tem um resultado muito bom. O que não pode acontecer é a pessoa ter a expectativa que isso vai diminuir a progressão. Como eu falei antes, é um tratamento bastante caro, né? E se isso não for muito bem explicado para o paciente, ele pode se sentir frustrado, eventualmente até enganado, porque ele esperava uma outra coisa desse tratamento. Então é importante que isso seja feito com um andrologista que seja experiente e que vá orientar, explicar tudo certinho antes de começar qualquer tipo de tratamento. Outra coisa é que para essa diminuição do tamanho do pênis, existe um tratamento que a gente chama de tração peniana. Então isso é um aparelho específico que a gente compra, isso é relativamente fácil de encontrar na internet, mas para pegar os bons mesmos, a gente tem que importar dos Estados Unidos. Isso o acesso é um pouquinho mais difícil. E a gente usa uma tração por várias horas aí ao longo do dia, com o objetivo de diminuir essa perda de tamanho. Além disso, a gente vê que em alguma medida, essa tração peniana, ela também pode diminuir um pouco a progressão da curva. Só que ela não deixa de acontecer como um todo, né? Então, a gente sabe que ela vai diminuir um pouco, mas o paciente ainda vai ter a percepção que ela ainda está acontecendo. Outro tratamento que é bastante interessante são os inibidores da fosfodiesterase, que é um nome chique que a gente fala para o Viagra ou o Cialis. Então, essas medicações, elas têm a capacidade de levar sangue ali para o pênis. E junto com o sangue, claro que vai oxigênio. O oxigênio ali no tecido, ele melhora esse processo cicatricial. E hoje a gente tem estudos que mostram que existe uma diminuição da progressão, diminuição de placa e até um pouco de controle da dor para quem usa o Viagra ou o Cialis nesse tratamento. Agora, embora a gente tenha essas alternativas aí, realmente o tratamento definitivo mesmo da doença de Peyronie, ele se dá quando ele está na forma estável, ou seja, quando ele para de progredir, e a gente sabe que a gente pode ser um pouquinho mais invasivo aí no tratamento, eventualmente até tratar com cirurgia. Bom,
Hoje é isso que eu tinha para trazer aqui para vocês e vou pedir de novo para que vocês compartilhem, curtam e se inscrevam aqui no canal. Isso ajuda muito a gente levar essa informação para cada vez mais homens que podem precisar dela. Um abraço e até o próximo vídeo.